Um, dois, três. Testando. Aquele pisca-pisca inicial, espero que já tenha terminado. Voltando aqui para as aulas de interpretação das normas de sistema de gestão. Agora vai ser um mega combo. Vamos dessas aulas agora interpretar ao mesmo tempo a 14, a 9001 e a 45001. E isso é possível porque as três normas são da ISO e elas foram criadas padronizadas. Existia uma correlação muito clara, muito bem estabelecida entre essas três normas. Então dá para falar das três ao mesmo tempo. Lembro que uma das nossas atividades em sala de aula foi justamente os meus pimpolhos encontrarem esta correlação entre as normas. Foi um trabalho bem legal, mas não saiu como esperado. Mas agora isso vai ser um problema do passado. E o mais bacana é que a partir de agora, eu acredito que tem gente ainda com dúvida no preenchimento das planilhas, como elas vão ser utilizadas. Eu vou fazer a interpretação mostrando como essas planilhas, essas atividades em sala de aula que vocês estão realizando, vão ajudar vocês a implementar o sistema de gestão e auditar o sistema de gestão. Beleza? Então vamos partindo, vamos começar aqui pelo item, se o computador não travar, bonitinho, voltou, sistema, pelo item 4, contexto da organização, tanto da 45001, como da 14001, como da 9001. O item é o mesmo, o texto aqui, não sai do lugar, é o mesmo. A organização deve determinar questões externas e externas que sejam pertinentes para o seu propósito e que afetam a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão. Cara, questões externas e internas. Será que nós já fizemos isso? Claro, meus lindinhos, que nós fizemos. Olha aqui, lembram desta planilha? Uma análise de SWOT mais turbinada, é da Templo, de um curso que eu fiz, ok? Então, não é de minha autoria, é importante dar os créditos para quem é. E a gente está trabalhando o preenchimento delas. Qual o bacana desta planilha? Que você coloca aqui já a missão, a visão e os valores da empresa. E isso ajuda você a entender o contexto da organização, o planejamento estratégico da empresa. Nós estamos até verificando que tem algumas questões aí no planejamento estratégico do Senac que está escrito na missão, na visão e nos valores, mas está faltando estrutura para atender essas questões. Então, quando vocês estão criticando a missão, a visão e os valores do Senac, porque vocês não estão enxergando em campo, lá nos nossos trabalhos de visita ao DI, a aplicação disso, meus nininhos lindos, vocês já estão fazendo auditoria, vocês já estão virando auditores, estão ficando chato. Não, mas cadê? Como é que alcança isso aqui se não está claro? Beleza? Mas vamos pensar aqui nessas duas aqui, nas questões externas e internas. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Quando eu penso aqui os pontos fortes e os pontos fracos da minha empresa, estou justamente neste ponto aqui, ó. Minhas questões externas. Como que elas afetam a minha vontade de alcançar um determinado objetivo, atingir uma meta, de fazer as coisas acontecerem. O telefone tocou.
Estava na ligação longa aqui, mas eu ter para vocês foi tipo um instante, é tipo viagem no tempo. Então, essas questões aqui externas e internas a gente consegue trabalhar aqui dentro da análise de SWOT. Então, isso aqui internas e essas minhas ameaças externas. Por isso o preenchimento desta planilha. Então, se você estiver auditando, meu querido, você pode pedir uma ferramenta dessa, simples. E essa é para auditar se o seu cliente cumpriu ou não aqui o requisito deste item 4.1. Se você estiver implementando, você pode preencher esta planilha e oferecer esta ferramenta lá para o seu cliente. Continuando analisando este item, aqui separadinho, a gente tem aqui, ó, né, o objetivo desse requisito é o quê? Que a organização estruture um sistema de gestão utilizando a abordagem de processo, então, processo, medição e gestão desses processos. Então, eu tenho que abordar, pensar na questão dos meus processos, medir e gerir cada um desses processos. Logo, logo vou mostrar outra planilha que a gente já fez isso aqui. Atender às necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes. Então, você tem que entender aquelas partes interessadas que impactam diretamente lá o seu processo, beleza? E determinar questões externas e internas, lá do que para o seu propósito e que afeta a sua capacidade de alcançar o resultado pretendido. O que é alcançar o resultado pretendido? Então, aqui eu fiz um exemplo, já usando o nosso objeto de estudo, que é o laboratório de design. Então, vamos imaginar que esses aqui são os resultados pretendidos lá pelo DI. Melhorar a eficiência do fornecimento do material para os alunos, substituir todas as máquinas que não atendem legislações de segurança, eliminar o desperdício de material, aumentar o percentual de reutilização de material lá dentro e aumentar o número de alunos atendidos, beleza? Então, vamos pensar aqui internamente. O que é que internamente ali dentro do SENAC pode afetar o alcance desses resultados? Primeiro, corte no orçamento. Então, se eu cortar o orçamento, de repente não vou conseguir substituir a máquina, não vou comprar tanto material, tanta matéria-prima, e isso vai afetar aqui dentro a questão de atender esses dois resultados. Corte de funcionário também afeta tudo isso aqui. Falta de planejamento dos professores, então um monte de professor sem meio que quando começa o projeto, começa tudo bagunçado, então eu não consigo melhorar a eficiência do material, porque se não ter planejamento vai ter mais aluno, vai faltar material, não vou conseguir substituir as máquinas, porque elas não vão parar, e aí tem muito aluno esperando. Se eu cortei aqui, por exemplo, o orçamento, eu vou comprar material de baixa qualidade, então não vou conseguir melhorar o percentual de material reutilizado. Se eu não tenho funcionário, eu não consigo aumentar o número de alunos que eu vou atender. Por exemplo, se eu fizer uma reestruturação de espaço, diminuir o espaço, eu não consigo aumentar o número de alunos atendidos. Então, se essas questões internas, essas decisões internas, elas vão de alguma maneira afetar essa minha capacidade de alcançar esses resultados que eu quero, ok? Agora vamos pensar de maneira externa. Putz, tive greve no setor de transporte. Se eu tive greve, meu material não chega. Escassez de material no mercado, então o material não chega. Então, pensa, se eu não tenho material, eu não consigo atender um número maior de alunos. Então, isso aqui afeta essas duas pontas. Barreira de importação, então eu não consigo trazer máquinas que atendam a NR12. Tudo, não, mas tem interno. Puta, de repente, se importar essa máquina é mais barato. Então, se tiver uma barreira, eu não consigo fazer isso aqui. Material de baixa qualidade, se o material é de baixa qualidade, eu não consigo reutilizar esse material, então vai aumentar o desperdício, porque o cara usa um pedacinho, o resto lá tem que jogar fora. Concorrência desleal, de toda maneira, por exemplo, de outra instituição de ensino, levar lá os meus bons funcionários, eu não consigo aumentar o número de alunos atendidos. Então, todas essas questões externas podem afetar aqui a questão de atender essas minhas metas. Então, venho aqui na minha análise de SWOT, e eu tenho tudo isso aqui, cara. As partes interessadas, a missão, visão e valores para pensar no meu planejamento estratégico. Então, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Tem aqui a questão das oportunidades, de melhorar esses meus resultados. Ameaça, que é a questão externa. Então, pensando nisso aqui, eu consigo atender, usando essa ferramenta, eu consigo atender tranquilamente aqui o meu 4.1.
Daí eu tenho aqui o meu 4.2, eu passo aqui para o 2, entendendo a necessidade e expectativa das partes interessadas. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Velho, a planilha que a gente está... Onde é que ela está? Ah, não, é a de SWOT mesmo, que tá aqui, pum, clica nela, que eu tenho que deixar... Olha, cara, partes interessadas e suas expectativas. Então, essa planilhona aqui também me ajuda a atender o 4.2. Então, preenchendo este quesito aqui, eu vou preencher aqui as expectativas e eu estou atendendo aqui o 4.2. Novamente, se você estiver implementando, você preenche. Se você estiver auditando, você cobra da empresa. E no 4.2, o que a empresa deve fazer? Determinar o quê? Quais são as partes interessadas pertinentes ao sistema de gestão, quer dizer, aquelas que vão afetar. A gente fez isso lá no centro universitário, então tem aqui ó, as partes interessadas, vocês preencher essa parte da planilha, atendi o 4.2, a letra A. B, as necessidades e expectativas, olha, pelo amor de Deus, as expectativas, atendi a letra B. E quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisitos legais ou outros requisitos? Esse C é um texto que está só na 14 e na 45.001, não está na 9. Mas, claro, não significa que na 9.001 eu não preciso pensar em requisitos legais. Cara, requisito legal é lei, é tudo que eu tenho que entender. Tá, então quais dessas necessidades e expectativas se tornam leis que eu preciso atender? Então, por exemplo, eu sou um fornecedor de materiais hospitalar. O material hospitalar, ele precisa ser embalado de uma determinada maneira. E o meu cliente, ele quer, né? Ele tem a expectativa de eu entregar esse produto hospitalar para ele embalado desta maneira. E esse modelo de embalagem, de repente, é uma exigência da Anvisa, de uma da resolução da Anvisa. Então, isso é uma lei que eu preciso atender, um requisito legal. Eu tenho um funcionário lá que é uma parte interessada minha. E ele tem a expectativa de não sofrer um acidente lá em uma máquina. Então, eu preciso atender a questão da NR12 para atender essa expectativa dessa minha parte interessada, que é o meu funcionário. Requisito legal. O meu cliente, eu sou uma transportadora. Eu preciso entregar o meu produto dentro do prazo lá para o meu fornecedor. Ele tem essa expectativa de rapidez e agilidade. Para isso, eu vou cruzar determinadas rodovias. O meu produto é perigoso. Para eu entregar o cara no prazo lá, eu tenho que respeitar o horário da rodovia para transportar produto perigoso. Outro requisito legal para entender a expectativa do meu cliente, que é receber o produto lá dentro do horário. Então, tudo isso aqui, o meu cliente lá, ele tem um cuidado, ele tem a expectativa, ele tem essa preocupação que os pallets que vão armazenando lá o produto, que vai onde o produto vai armazenado, eu tenho lá certificados lá de comprovação de origem de madeira. Isso é lei, outro requisito legal que eu preciso atender. Então, quando o cara pergunta assim, quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisito, é eu entender que leis que estão envolvidas quando eu preciso atender uma exigência lá do meu cliente, ou do meu cliente, ou do meu funcionário, ou do governo, dessa minha parte interessada. Essas aí, e isso vira lei. Puta, onde é que está isso, velho? Olha que fantástico, cara. Essa planilha também é da Templo. Olha que fantástico. Analisando o meu processo aqui, olha aqui embaixo, olha, legislação, cara. Então, dentro do meu processo, dentro do atendimento da minha parte interessada, aqui já vai sair na questão da legislação aplicável. Porque se aquele meu processo é para atender uma parte interessada, então tá aqui, velho, já a legislação já vai saindo daqui. Dá para fazer outro modelo de planilha, outro modelo de levantamento de requisitos legais, mas você já tem isso aqui. Claro que se você for o consultor de norma, quando você faz aquele mapeamento inicial da empresa, você já vai mais ou menos ter uma ideia de toda a legislação que a empresa tem que atender. Falar para você. É humanamente impossível, via consulta no Google ou livros, você descobrir toda a legislação que a empresa precisa atender. Para fazer essa questão, você precisa de um software, você precisa de uma consultoria específica para fazer o mapeamento dessa legislação, de toda a legislação que a empresa tem que atender, além daquelas que são
que vem das necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, se você estiver implementando, seu papel como consultor de norma é indicar um software para a empresa fazer isso. E depois verificar se o software está cumprindo o seu papel, se realmente está levantando toda a legislação, se não está faltando uma ali ou outra meio que perdidinha. Se você estiver auditando, é verificar como é que a empresa fez esse mapeamento e onde está essa documentação ou este software que comprove que as leis foram levantadas e estão sendo atendidas, beleza? Mas aqui a nossa tabelinha já é um pontapé inicial, ok? Vamos lá, dando continuidade. Ainda dentro do 4.2 aqui, falei que ia detalhar ele. Aqui são algumas partes interessadas que a gente pode identificar: organização, representantes dos trabalhadores, contratantes, consumidores, fornecedor, autoridade delegada, investidores, visitantes, todos aqui são partes interessadas e com certeza que eles têm algumas expectativas e alguns interesses com relação à sua organização, uma empresa que você está auditando ou está implementando um sistema de gestão. Quais dessas necessidades e expectativas se tornam requisitos? Então, aqui eu tenho algumas dicas para você conseguir identificar isso aqui, conhecer os requisitos do cliente, as exigências, o que é que eles precisam, revisar contratos, conhecer códigos e normas da indústria. Putz, então se é a indústria alimentícia, tem um monte de regra, se é dentro da área da saúde, outra, se é da área de transporte, se é da área agroindústria. Lembra lá da aula de levantamento inicial da empresa, o mapinha, onde a minha empresa está alocada, é comércio, é indústria. Olha, serve para isso aqui, viu? Aquela análise inicial da empresa. Então aqui são algumas dicas para você conseguir determinar essas necessidades e expectativas e mapear esses requisitos legais que vão vir daqui, das necessidades e expectativas. Lembrando que os requisitos legais também vêm do tipo de operação da empresa, beleza? Por exemplo, nenhum cliente seu vai estar lá preocupado com o espaço confinado que você tem. É muito raro. Então, isso aqui vem da atividade que você tem lá dentro da empresa. Beleza? E essas são dicas que vocês podem utilizar para atender isso aqui. Vamos lá. 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão. O que é o escopo? Nenenzão, escopo é o tamanho da sua certificação. Os requisitos que são aplicáveis e não aplicáveis à realidade da sua empresa. Então o que é que eu estou dizendo? Nem todo requisito da 14, da 45, da 9001 a empresa precisa atender, porque não é aplicável àquela realidade dela. Mas isso precisa ser justificado e documentado. Então o escopo vamos pensar no nosso objeto de estudo. Nós temos lá o Senac Santa Amaro, que é enorme, só que nós estamos auditando e implementando um sistema de gestão só para o laboratório de DI. Então, a primeira parte do meu escopo foi definir qual é o setor que eu estou ali certificando. Isso pode? Pode. Tem empresa, eu já contei para vocês que eu trabalhei numa empresa, que era uma transporte logístico, os caras certificaram na qualidade dos sistemas administrativos, só que meteram o selo no caminhãozão lá, como se todos os processos da empresa inteira fossem certificados. Então, determinar as questões externas e internas, então, que afetam, isso é o escopo, quanto ela afeta, o que é aplicável. Os requisitos legais, isso também é escopo, todas as leis. Então, escopo é tamanho. Então, a quantidade de lei que afeta, quais são os fatores internos e externos que afetam, todas as unidades organizacionais. Velho, isso aqui é aquela aula de levantamento inicial da empresa, purinho. Suas atividades e produtos e serviços, sua autoridade, capacidade de exercer controle e influência. Como esse sistema de gestão vai fornecer influência lá sobre suas atividades, comércio, produtos, atendimento ao cliente, partes interessadas e tudo mais. Parte do 4.3 eu consigo atender aqui, meus processos. Então, eu tenho aqui a sequência, a interação desses processos responsáveis. Então, meu aqui já está o desenho do escopo. Vou colocar mapeamento processo. Eu já sei que é o DI, que a gente está auditando. Então, vou documentar isso. Aqui eu posso documentar, deixar que o escopo da minha certificação da minha auditoria é o DI. Então, aqui eu tenho as partes interessadas, os setores que interagem de alguma maneira com o DI, e os processos também, os departamentos, o departamento, quem é responsável, tem isso aqui dentro. Aqui eu tenho entradas e saídas, beleza.
Na análise SWOT, eu consigo determinar as questões das partes interessadas, pontos fortes e fracos, tudo que está aqui no 4.3. Então, usando esse material de mapeamento de processo e a análise de SWOT, eu estou conseguindo atender aqui o 4.3. A sacada deste item aqui, que ele foi reformulado, é a seguinte: antigamente o escopo não deveria ser informado às partes interessadas, isso não estava claro. Então, o cara certificava lá um pedacinho bem significativo da empresa dele, mas ele vendia meio que de maneira indireta que a empresa era certificada em qualidade e meio ambiente, quando na verdade era só parte do processo. Agora, eu tenho que informar isso às partes interessadas. Então, quando você estiver auditando, você tem que verificar como que esse escopo foi informado às partes interessadas. Está dentro da política, está no certificado, está em um documento. Como é que a parte interessada conhece o escopo do seu sistema de gestão da implementação? Ok. 4.4, né? Sistema de gestão de qualidade de seus processos. Então, eu tenho 4.4.1. A organização deve estabelecer, implementar e manter e melhorar de maneira contínua o seu sistema de gestão, incluindo os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos da norma. Então, esta aqui tem as letrinhas, né? O que é que ela deve fazer? Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desse processo. Mano, olha aqui, cara. Tenho aqui todos os meus processos que eu mapeei, as entradas e as saídas, velhos. Lembrando que eu tenho atividade para que isso aqui aconteça, né? Então, tem as atividades. Para que essas atividades aconteçam, o que é que precisa ser solicitado, emitido, fabricado e tudo mais. O que é que sai dessas entradas aqui? Então, entrou, processou, saiu o quê? Olha, mano, tá aqui, cara. A letra A do 4.4.1 tá aqui na tabelinha que vocês estão preenchendo. Então, se eu estou auditando, eu verifico isso. Se eu estou implementando, eu forneço isso para o meu cliente. Fantástico! Letra B. Determinar a sequência e a interação desses processos. Olha aqui. Sequência. A interação está aqui. Cadê? Na base do processo. Como é que eles acontecem? Olha, interação que vem antes e o que vem depois, como eles estão interagindo. Olha a letra B aqui sendo atendida na nossa planilhinha. Beleza. Determinar e aplicar critérios e métodos para monitorar e medir indicadores. Não acredito, é possível, sim. Olha, monitoramento do processo. Está aqui os indicadores para garantir se esse processo, que foi o que vocês me deram de presente, né? De implementação de auditoria do sistema de gestão ambiental, lá do laboratório de DI. E está aqui o monitoramento. Gente do céu, atendendo o item C. Beleza? Continuando na outra página. Eu tenho aqui, entender, determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. Olha, recursos necessários para o processo acontecer. Se tiver nessa tabela aqui, eu vou desmaiar. Olha, conhecimentos, tecnologia e recursos. O que é que eu preciso para que esse processo rode? Aqui, gente, tá aqui. Olha que maravilha, maravilha. É demais essa tabelinha. Então, já atendi o item D aqui também. Atribuir responsabilidade e autoridade para esses processos. Será que tem isso, velho? Será que tem? Tem. Olha, deixa eu olhar aqui. Aqui não. Ah, não tem. Claro que tem. Olha o responsável aqui. Olha, o responsável pelo processo. Lembrando que nem sempre o responsável pelo processo é o responsável do departamento ou do setor, beleza? Então, olha o responsável. Foi aqui determinado. Quem é o responsável pela gestão de estoque? Quem é o responsável pelo desenvolvimento do projeto? Aqui também a letra E. F. Abordar os riscos e oportunidades conforme determinado de acordo com os requisitos do 6.1. Nós ainda vamos tratar, mas aqui na tabela eu já tenho a questão aqui dos riscos e oportunidades para cada um dos processos que eu vou mapear. Então, eu já atendi aqui também a letra F. Claro que depois eu preciso complementar isso com 6.1. Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados
pretendidos, velho, avaliar esse processo. Nós avaliamos aqui, beleza, avaliamos esse processo, temos aqui os riscos, temos oportunidades e vamos fazer o quê? O plano de ação. Quando eu faço o plano de ação também para atender aqui a questão da análise de SWOT, eu já estou atendendo também a letra G do item 4.4.1. Olha que maravilha. E H, melhorar os processos e sistema de gestão da qualidade. Quando eu penso nas oportunidades, eu estou trabalhando com a melhoria dos processos avaliados. Então, essa oportunidade aqui, pô, tem como melhorar? Existe oportunidade de melhorar esse processo de auditoria do sistema de gestão? Então, usando essa tabela aqui, eu basicamente, e a análise de SWOT, eu basicamente auditei o item 4.1. Só uma ressalva. Então, por exemplo, aqui, na questão do escopo, tanto da 45 e na 14.001, esse texto é bem simples. É o quê? As questões externas e internas devem ser determinadas e os requisitos legais. Então, basicamente, eu tenho a letra A e B na 45.000 e na 14.001. Todas as outras letras são para o item da 9.001 de qualidade. Mas, claro, que se você, suas unidades organizacionais, isso aqui vai afetar de toda maneira a questão de segurança e a questão de meio ambiente. Ok? E aí, continuando, então, tenho todos esses requisitos aqui no item 4.4, e aí eu tenho 4.4.1. E lá no finalzinho, esse item 4.4.2, ele é da 9.000. Né? E aí ele fala aqui, manter informação documentada para operar a operação dos seus processos. Então, você tem que ter alguma evidência lá que o seu processo está apoiado, algum procedimento, alguma instrução de trabalho. Reter informações documentadas para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. Você não acredita, cara. Reter informação documentada para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. Aí a gente vem nessa planilha. E aí aqui eu tenho requisitos de saídas. A evidência que o meu processo está saindo conforme o planejado. Então tinha que ter uma reunião de abertura. Reunião de abertura tratou tudo que seria tratado. Onde eu vou? Ata de reunião. Então, quando eu venho aqui nos requisitos de saídas, eu estou justamente tendo essa documentação, essa evidência que aquele meu processo ele saiu conforme foi planejado. Isso aqui, então, as normas de qualidade falam muita questão lá, o produto, aquilo, não sei o que, evidência do produto. Essas evidências para mostrar a conformidade de todo o meu processo. Mas eu vou aplicar isso aqui só para qualidade? Que este item específico está só na 9.001. Não, eu posso aplicar isso aqui para meio ambiente e para segurança do trabalho também. Pedindo aqui, vamos imaginar que dentro lá do meu processo de gestão de SST, eu tenho a atividade da entrega ao DPI. Cara, requisito de saída para a entrega ao DPI, para ver se ele foi feito conforme. A ficha de registro de EPI é uma evidência de saída que isso aí foi atendido. Fui destinar lá um monte de produto lá, um requisito de saída lá, o preenchimento do CADRE, para ver se o produto foi destinado lá corretamente, para onde foi, com a licença e o caceta 4. Então, isso pode ser, apesar de ser um texto só da 9.000, mas você pode auditar também na 45.001 e na 14.001, beleza? Então, terminamos aqui. Essa aula foi mais longa, né? Foi meia hora de aula. Terminamos aqui a interpretação do item 4, contexto da organização. Eu espero que agora vocês entendam por que vocês estão preenchendo essas planilhas aqui, a análise de SWOT e a questão do mapeamento de processo. Essa planilha preenchida, essas duas planilhas preenchidas, essas duas análises sendo realizadas, você praticamente implementou e auditou o seu item 4.1 do seu sistema de gestão integrado, da 9.000, da 45.000 e da 14.001. Beleza, meus pimpolhos? Muito obrigado. Terminou.